Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Esse aqui é o quarto episódio da sexta temporada de Sessão Engenharia, né? Eu gosto de repetir todo episódio dessa temporada, que, para mim, na minha cabeça, a sexta temporada sempre é a melhor, né? De todas as séries e etc., essas coisas que eu acompanho, né? Então, eu tô logo jogando aqui essa responsabilidade para os convidados que estão aqui hoje, para eles saberem onde é que eles estão pisando, né? E é o seguinte, no episódio de hoje a gente vai falar sobre BDD. Então, eu trouxe uns caras aqui para comentar esse assunto. Assim, aqui não tem nenhum especialista em BDD, a dinâmica aqui vai ser parecida com a do último vídeo, que eu elenquei alguns pontos do tema, e o pessoal fez um mapeamento, né, para a realidade deles, né, o que esse ponto vai ter a ver com os problemas que os convidados enfrentam no dia a dia, e se eles já ouviram falar, ou qual a relação que eles têm com BDD, né? Enfim, se isso for uma coisa que já tiveram que lidar, é relacionado ao tema, né? Se trabalhar uma organização que teve que lidar com isso e como isso foi para eles, etc. Então, vai ser basicamente sobre isso o nosso episódio de hoje. Então, vamos lá, em ordem alfabética, quem é o primeiro? Por favor, se apresentem, pessoal. O influencer é o primeiro. Fala, galera. InfoSlack aqui, participando mais uma vez nessa temporada. Espero não magoar ninguém hoje. Deem abraço para ele. É isso. Virtuais. Bom, sou Fernando Ick, eu sou head de tecnologia numa fintech. Por obrigação, tenho que dizer que a minha opinião aqui não representa nada em relação à empresa. E sou passageiro nessa conversa. Eu sou o Lucas, eu sou engenheiro de dados. Aqui minha experiência com BDD é praticamente zero. Então hoje eu vou ser o mais orelha do time aqui, eu acredito. Mas é isso, vamos seguir. Da última vez que ele falou isso, que ele veio aqui, pessoal, ele simplesmente fez um monólogo de 45 minutos sobre o tema. Mas, enfim, viu, público, confia em mim que eu chamo as pessoas certas para os problemas certos. Então, vamos começar pela pergunta mais óbvia, né? Assim, quem quiser falar, fica à vontade. Quem não quiser, não precisa falar, porque, assim, que nem eu falei, vocês são especialistas, né? Mas o que é BDD? Se quiser falar só a sigla, né? O que é o B, o que é DD, etc., fica à vontade aí, quem quiser. Behavior Drive Development. Então, é meio que o desenvolvimento orientado a comportamento. A ideia original era extrair como é que eu posso dizer? Extrair frutos, né, das conversas entre desenvolvedores e POs. Então, você meio que descreveu os cenários do que deveria ser implementado, né? Para ver se estava de acordo aquela issue, né, a descrição dela, para ver se o que seria implementado e depois, né, o pós, a execução, para comparar se estava alinhado com o que foi descrito para aquele cenário ou não. Isso foi muito utilizado ali entre 2010 e 2014, eu me lembro bastante. Época de ouro ali do Ruby on Rails, no mercado nacional. A galera usava muito. E saiu até em um livro, era o Extreme Programming, um livro vermelho, de um autor brasileiro, Vinícius Teles. E bem legal. Ele mencionava TDD, BTD, toda essa parte. Era bem interessante. Tá desligado o microfone. Não, eu ia complementar só que ele tem origem, ele é inspirado fortemente no TDD, no Test Driven Development. Assim, vocês acham que é importante a gente testar as coisas? Assim, eu vou fazer uma pergunta bem genérica, porque, às vezes, por exemplo, eu acho isso muito importante, eu acho uma coisa que não tem como escapar. Eu acho que na prática, qualidade é teste. Entendeu? Sim. Assim, é o meu ponto de vista. Eu posso estar enganado, né? Para mim, qualidade é teste, ponto final. Assim. Qualquer coisa diferente disso, sei lá, é perfumaria, é marketing, ou algo parecido, né? Tu está enganando o teu tu tá enganando o teu cliente, né? Tu tá enganando o teu usuário, né? E, tipo,
Eu vejo, eu tô falando isso porque às vezes eu vejo pessoas criticar isso, né? Eu vejo o pessoal fala tanta bobagem na internet, mas eu vejo pessoas criticar isso. Para mim, isso não faz sentido. Né? E eu queria saber a opinião de vocês. Pode falar. Eu tenho uma opinião até bastante forte com relação a isso, especificamente relacionada ao TDD ali. Nem tudo é possível de você encaixar, marretar ali na estrutura do TDD, né? Isso é a primeira coisa. Então, tem locais que é literalmente impossível. Por exemplo, eu trabalho muito com volumes de dados muito extremamente absurdos, tipo assim, às vezes centenas de terabytes. Então, por exemplo, aí é inviável fazer um teste de 3 horas toda vez que eu quiser rodar uma modificação simples ali, e aí fazendo aquele fluxo TDD. Testa, modifica, isso nem sempre é possível. Então, só um exemplo de contexto onde isso é inviável. Né? Dito isso, onde isso é possível, eu acho o approach do TDD e a presença de testes extremamente interessante. Principalmente para código crítico. Não, tudo bem, beleza. Mas, assim, teste não é só TDD, né? Tipo, pode usar o teste técnico. BDD é um exemplo. Né? Sim, mas eu digo a presença de testes. Dependendo do lugar que você está, do que você está fazendo exatamente, nem sempre é possível você ter uma estrutura de testes que seja reprodutível e que funcione exatamente do mesmo jeito sempre. E aí que pega um pouco mais. Só que onde você tem a possibilidade de fazer o teste, nem que seja um teste mocado ali, alguma coisa do gênero, usando dados sintéticos, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu faço muito, especialmente para código crítico, é o que garante a funcionalidade do código, para mim. O teste é a parte mais importante do que o código que ele testa. Tanto inclusive, fica o parêntese aí, né, um dos motivos de eu achar que teste feito com LLM é uma das piores práticas possíveis. Mas, fica aí o Lucas já jogou a fogueira aqui, já. Mas deixa eu... Como assim vocês testam? Pô, ainda usa um óculos em cima do outro. Mas deixa eu... Acho que no aspecto um pouco que o Carlos comentou de ser mais genérico, qual é o ponto do teste? E aí não é o teste empiricamente falando naquela funcionalidade. Se você vai fazer algo que não é novo, você vai fazer uma prova de conceito, você vai fazer vários experimentos, você vai validar aquilo para dizer assim, pô, tá bom para eu começar a considerar botar isso para produção. Então, o que a gente vai chamar, muita gente vai chamar de discovery hoje, tá relacionado assim, que tipo de experimento você faz para ter certeza que aquela aposta que você está fazendo vai se materializar em algo razoável. Aí, a partir disso, então, assim, pô, o que eu espero daquele resultado que o meu cliente espera, enfim, e aí começar a construir as coisas e colocar guarda-redes e proteções para que aquilo tenha um comportamento esperado, que pode ser em cima de teste unitário, pode ser em cima de teste de integração, pode ser em teste de regressão, pode ser vários outros testes. Então, o ponto são várias técnicas que dá para ser aplicada, mas tem um princípio que eu primeiro preciso experimentar, depois que eu já tenho as certezas dos comportamentos esperados, aí não importa qual tipo de teste, e esses vão ser as proteções que vão garantir que aquilo, quando estiver em produção, não vai dar problema. Em última análise, essas premissas aí, né, as premissas do teste, quem faz tem que ser um ser humano, e alguém tem que garantir aquilo ali, né? A gente, um tempo atrás, até com o nosso mano Jeff ali, o Coelho lá no Blue Sky, e o Cadu, a gente entrou em algumas discussões assim também, né? Que é quem é que testa o teste, né? Quem é que garante que o teste está garantindo o que ele deveria garantir. E aí você vai numa regressão infinita, porque você tem que ter um teste do teste, o teste do teste do teste, e assim por diante. Mas, assim, em algum momento isso tem que ser definido, né? Essas premissas. E onde que você vai garantir isso antes é prévio mesmo ao teste. Mas só para voltar no ponto, eu acho que, só para voltar naquele ponto, eu acho que onde é possível e prático você ter o teste, tem o teste. Tipo assim, não é uma pergunta, é possível e prático? Tem o teste. Eu acho que a questão aí é que o teste ele não existe só por existir, né? Tem um processo, né? E eu acho que passa muito que a engenharia moderna, tipo assim, ela pegou os problemas que a gente tinha na época do waterfall, porque na época do waterfall o teste vinha depois, né? Tipo, a pessoa programava primeiro, depois vinha o teste. E meio que a engenharia moderna puxa isso para cá, né? Tipo, antes, né? Tipo assim,
A gente tem que fazer como o Pique citou aí, né? É uma coisa que está na prática, antes de a gente começar a trabalhar, né? Antes de a gente começar a programar, porque eu acredito que isso é importante, viu? Essa parte da gente fazer antes, né? Tipo, a gente imaginar antes os cenários. Acho que o behavior também entra muito nisso, mas assim, entra mais muita parte de negócio, né? Muita parte de negócio também. Não só a parte técnica, a parte de programação e etc. Estou dando uma atropelada aqui, assim, a questão do vibe whatever é você fazer aquilo sem pensar. Se você não preparou antes, seja lá o que for, isso... quando eu era infraestrutura, tinha cara que gostava de fazer assim, não, peraí que eu vou fazer IPT, Busfire, aqui, a quente. Foi, quê? A quente. Aí derrubava tudo, como aconteceu recentemente em algum lugar. Não dá para ser vibe o tempo todo, principalmente em coisas que são assim, que demandam complexidade alta. E também, por olhar o complicado lá do Kinef. Mas chega, eu não vi palavras do InfoSlack, eu gostaria muito que ele tecesse comentários. Essa premissa do teste hoje, ela meio que também vem como se fosse quase aquela etapa anterior do cascata do levantamento de requisitos, né? Tipo assim, que as premissas do seu teste, bem a grosso modo, se você está no modo cascata ali, né, vão ser do que vem do seu levantamento de requisitos. É basicamente o mesmo resultado, né? Como eu sou de uma escola mais antiga, não... Então, assim, eu acho que eu já era vibe coder antes do termo surgir, porque a gente já fazia o que os vibe coders fazem, não testar e tal, e etc e tudo mais, ou não pensar na hora de implementar a feature, na época do GoROS. Então, se eu tirei a certificação GoROS e passei, eu já era vibe coder. GoROS nunca foi embora. GoROS nunca foi embora. Tem até episódio aqui, viu, pessoal? No final do vídeo vai ter o link aqui. Tem episódio aqui sobre o GoROS. Enfim, desculpa, continua. Por isso que eu perguntei, como assim vocês testam? Você transmutou o GoHorse, cara. Cara, e eu vi, acho que foi o Luciano Ramalho que falou recentemente isso, né, que o Vibe Coding é o novo GoHorse, né, cara, e eu não poderia concordar mais. Não, o Didio falou aqui, o Didio falou aqui no episódio do GoROS que ele falou o seguinte, que o Vibe Coding é a apoteose do GoROS. É tipo isso Sim, aí. continua. Deixa eu continuar, desculpa interromper. Não, a questão do teste inteira, já, assim, são décadas aí de discussão, e eu acho que eu fico ali mais ou menos no meio da galera que menciona o seguinte, não importa se é antes ou depois, o importante é, pelo amor de Deus, teste. Garanta que tenha um teste ali de alguma forma, porque depois alguém vai receber esta bucha. Então, teste. O BDD, ele tem como característica, né, ele se define como algo que está dentro do mundo do ágil, né, e eu acho que tem uma coisa muito, muito importante que é considerada nele, que é tipo, que assim, os principais gurus do ágil sempre falam, né, que tem que trazer para dentro do nosso processo de desenvolvimento o nosso cliente, tem que trazer o cliente para dentro. E eu queria saber a opinião de você. Você acha que isso ainda é válido hoje em dia? Você acha que isso realmente gera valor? E como seria como vocês interpretam essa frase aí do mundo ágil, que trazer o cliente para dentro do processo? Eu tenho que, sei lá, ligar ali para o meu cliente, olha, aqui vai ter uma daily e tal, e trazer ele para cá, trazer para o planejamento. Como é que vocês implementariam isso, ou como vocês enxergam isso no mercado? Ágil morreu. Ágil morreu. Começa por aí. Assim, ágil com todo aquele... Ficou tão pesado que parece um negócio inviável, de PMI. Né? Então, talvez, depende do contexto. Tem contexto que faz sentido, principalmente aquele que você tem front, que a conversão está muito relacionada à experiência do front, cara, tem que fazer.
Se você é uma API, supostamente. Você é uma API e o outro é um integrador. É claro que a API também não pode ser horrível, mas você precisa ter o cara ali na tua daily, na tua planning para fazer isso. Eu acho que muitas Olha. vezes esse lance de tentar incluir mais gente cada vez mais no processo de desenvolvimento, sem você ter uma estrutura por trás de como fazer isso, de como ter essas interações, às vezes complica mais do que ajuda, tá? No seguinte sentido, coisa simples, às vezes a pessoa precisa escrever um card no Gira para a solução de um bug específico. Às vezes a forma com que ela faz a comunicação dela ali te deixa mais confuso lendo o card do que se você não tivesse lido ele, basicamente. Ó, o problema é tal, investiga aí. Ter esses frameworkzinhos assim de comunicação, eu estava lendo um pouquinho do BDD, eu vi que eles têm até um termo específico, né, um método específico de comunicação e tal, e eu acho esse tipo de coisa útil, sabe, assim. Eu não acho que o Agile morreu, necessariamente, porque, por exemplo, o meu time hoje no trabalho roda com Agile, só que, por exemplo, nos contextos que eu tenho tido contato, tanto no trabalho quanto no projeto de extensão que eu estou e tudo mais, o pessoal tende a fazer o Agile muito menos acorrentado do que fazia antes, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa uma mistura de Kanban, no meu trabalho day job, né, principal, a gente usa uma mistura de Kanban com alguns rituais ali do Scrum. E é isso, assim, é um negócio bem leve, bem tranquilo, dele, às vezes uma retro e planning a cada sprint, acabou, sabe? Funciona bem, sabe? Então eu não acho que o Agile necessariamente morreu, mas aquele peso absurdo de você ter 1 bilhão de rituais, de você ficar preso àquela metodologia ali, eu acho que sim, deu uma esfriada forte no mercado, pelo que eu vejo. Né? Eu ia soltar a tréplica, mas aí ia mudar muito o assunto. Deixa aí. Eu só ia Não, fazer um mas tem a ver comparativo. com ágil. Se quiser falar sobre fazer a tréplica do ágil, fica à vontade. Tem a ver. BDD tem a ver. Tá dentro do assunto. É só Eu um também quero falar comparativo algumas rápido. coisas. Fala aí, É, Infernal. Desculpa te só, atrapalhar. só pegar a distorção do mercado. A distorção do mercado quando o termo DevOps surgiu. É cultura, acabou. Cala a boca, é cargo. Aí, ágil é sobre cultura. Vamos ter uma comunicação boa, vamos focar em qualidade, cala a boca. Ágil, o nome já diz, é para ser rápido. Então, deu nisso. Vai na tréplica aí Não. e fique. Não, ele já respondeu aqui. Não, porque, sim, assim, eu acho assim, vamos lá. Tem 3 episódios aqui só sobre ágil, né? Assim, muito bons, até vou colocar o link aqui embaixo. Mas, assim, a gente tem que entender o seguinte, que existe o hype, existe o hype, e o hype gera anti-patterns, né? Mas tem o que sobra, né? Porque tem uma discussão muito grande entre quando alguém como nós, né, que a gente vive o mundo real, porque todo mundo vive o mundo real, mas tem muita gente que finge que não existe, né? A gente fica olhando para outras coisas. Mas a gente no dia a dia a gente tem que não tem jeito, não tem como escapar da materialidade das coisas, dos problemas que a gente tem que resolver. Então a gente vê o mundo real, a gente sente o mundo real. Agora, se a gente vai falar ou não, aí é uma escolha de cada um. Eu gosto desses episódios de engenharia é para falar sobre o mundo real. Mas existe uma discussão entre muitos gurus do ágil quando alguém tenta confrontar eles falando sobre o mundo real, né? Porque o lixo que é gerado do hype, por exemplo, que foi gerado relacionado ao ágil, foram anti-patterns, né? Então, tipo, por exemplo, tem muitos gurus da época do ágil mesmo que eles não consideram o Scrum ágil, né? Eles não acham que o Scrum é ágil. Né? Assim, muitos defendem exatamente isso que o Lucas falou, que na prática o ágil, tu adapta as coisas, tu adapta as técnicas para tu ser ágil, o adjetivo ágil, e é só isso, entendeu? Não é assim, olha, tem um framework que significa ágil, sei lá, tem o safe, tem não sei o quê, essas coisas não são ágil, essas coisas são framework que tem esses nomes aí específicos e eles vão ter coisas boas e coisas ruins. Entende? O ágil é um adjetivo. Tua equipe é ágil, tá entendendo? Pronto. Aí tu vai pegar, usar as técnicas de outras Eu acho que o ágil... Pode falar. Eu acho que o ágil trouxe uma nomenclatura comum legal, né, cara?
por exemplo, os rituais do Scrum, querendo ou não, quando você fala, é uma daily, é uma retro, alguma coisa, meio que todo mundo sabe, grosso modo, do que você está falando, para que serve aquilo, né? Tipo, essa nomenclatura já ajuda um bocado. Não necessariamente que você vai implementar aquilo tudo, que você vai ter aquilo tudo, mas eu acho que, pelo menos, assim, os frameworks, eles trouxeram alguma coisa de bom, sabe? Você não precisa Sim, explicar claro. mais hoje para alguém de produto o que você vai fazer num refinamento técnico, sabe? Exatamente, porque a questão é a pessoa olhar como as coisas são aplicadas na prática e o que é que gera valor de verdade. Porque o que eu acho uma coisa boa do ágil foi isso, da gente enxergar as coisas que geram valor, que tem muito a ver com o que o cliente quer, né? Tem muito a ver com o cliente quer, de fazer o que o cliente quer, porque a gente sempre foi... a gente sempre gostou de inventar as coisas, né? Eu gosto de inventar as coisas, assim, mil engenharias, etc. Enquanto que o ágil diz, não, tu não tem que inventar mil coisas, tem que entregar aquilo ali, que aquilo vai gerar valor e ponto final. E é uma coisa simples, e eu foco, como é que se diz? Foco no cliente, é uma coisa boa, né? Uma coisa legal. Eu acho que tem isso. Pode falar. Eu acho que indo pelo um termo mais genérico, que é buzzword. Toda coisa nova que vira moda, buzzword, ela é estressada ao extremo para se tornar lá no Cross the Chasm, atravessando o abismo, eu esqueci o nome do autor, que você tem um esgotamento daquilo, porque a galera implementou de 300 jeitos diferentes, de milhões de formas diferentes, e isso acaba saturando. Então, morreu porque daquele jeito que foi implementado nos anos 2000 para frente, ali até 2012, 13, que o pessoal pensou, opa, peraí, que não é bem assim. Era proibitivo falar que a Azure não era eficiente. Se falasse isso, você podia ser banido do universo. É como hoje as pessoas não precisam falar que precisam aprender DNS ou Linux. Eu não preciso aprender isso. Eu tenho Kubernetes, eu só sei container. Tá bom. É isso. Mas, no fundo, todo buzzword tem uma saturação. E até o BDD, que no meu contexto, eu nunca vi implementado em back-end, por exemplo. Eu fiz só funcionando bem em front, principalmente quando você ia fechar a release em processo de release train. Ali funcionava melhor, mas tem pessoas que estão aqui vão dizer histórias de terror relacionadas a fazer isso funcionar no back-end. Imagina funcionando em infraestrutura. Tinha muito conflito. Se você for olhar tanto para teste, o TDD, a prática, ou a implementação de teste unitário, a mais simples que tiver, e de BDD. BDD era eterna discussão, time de produto com os POs e tudo mais os desenvolvedores. Então, tinha um racha entre quem estava na linha de frente conversando direto com o cliente e os POs que estavam negociando com os desenvolvedores. E o racha era eterno porque não tem tempo. Não perde tempo fazendo essas descrições, não. Já passa logo ali para o time, faz uma reunião, tem que correr. Tem que correr porque... Não, mas o teste é importante porque vai garantir qualidade ali no futuro. Teste não vende, cliente não está comprando teste, não. Eu quero ver a feature ali, ele quer clicar. Cara, era desse nível, então... é daí para pior. Todo mundo já passou por uma dessa, né? Nem que seja temporariamente. E eu vou um pouco além. De 500 dias. Esse comportamento aí que o Slack está falando, ele hoje é padrão. Quem é que faz discovery, mesmo sendo back-end, assim? E discovery eu estou falando coisas pequenas, né? O que precisa estar ali nos campos do endpoint JSON, no API REST? O cara vai falar, não sei, qual que é obrigatório? Não sei, só fui fazendo. É nisso que entra, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei de filtrar o que é útil ou não ali dos rituais e do ágil, etc, né? Por exemplo, no meu time, a gente tem a prática de fazer discovery de várias coisas, né? Só que, como é que funciona? É uma coisa grande o suficiente que vai, pelo menos a princípio que a gente sabe que a gente precisa fazer isso aqui, tipo, é proveitoso ou não parar
às vezes 2 horas, dependendo do que a gente for fazer do dia, para fazer um discovery específico de alguma coisa pequena e tal. Se for, a gente faz, senão a gente nem bate. Ah, não, a gente resolve isso aí na thread de Slack e matou, sabe? Nesse sentido, sim, o ágil deu uma reduzida forte aí, né, nessa obrigação de você ter que ter isso para tudo. Porque nesse caso, exemplo que o Fernando trouxe mesmo, o cliente quer um fixe simples ali, ele quer que o botão deixe de ser vermelho e redondo e fique quadrado e azul, sabe? A gente não precisa de um discovery para isso, mano. Bota lá o print do botão antes, um rascunho do botão depois, joga na task ali do seu Jira, do seu Kanban, qualquer que seja, e manda o dev resolver, sabe? Não é um negócio que... Não é uma modificação grande o suficiente que imponha uma necessidade de investigação e tudo mais. Sabe que, vou contar uma história aqui, que não é minha, ela. Trocar a cor de um botão... Aconteceu com o teu primo, né? Foi com o teu primo, um amigo teu. Trocar a cor do botão para a mesma cor de fundo da tela. E aí, Que genial. Quem é que acha o botão? Que teste pegaria isso? Ei, mas esse botão era para entrar no barra admin, na página admin? Porque se for, tem um caso parecido de um conhecido, Não dizer, eu estava lá. Não, infelizmente não era. Eu não posso contar, infelizmente, porque envolve dinheiros, mas não era, não. O botão, enfim, para acessar essa página escondida, tinha lá uma coordenada na documentação. Mova o mouse para, assim, põe 2 dedos no canto superior esquerdo, vai arrastando o mouse, no fim ali do segundo dedo, clique, você vai encontrar o botão. Eu, cara... Meu Deus. É sério, isso é pegadinha ou é meme? Isso aí entrou como requisito funcional, né? Esse aí, literalmente. Espera aí que eu vou dificultar para ninguém acessar o admin aqui. Beleza, BDD, a gente já tratou aqui uma das primeiras práticas, né, que foi essa de trazer o cliente para cá, e vocês já deram a opinião de vocês, mas outra coisa que ele fala aqui, porque BDD tem tudo a ver com comportamento, né, a gente tem que saber como vai ser o comportamento de de uma aplicação ou de uma unidade de código dessa aplicação, né, então está dizendo aqui que a gente tem que focar nisso. Mas eles dizem aqui que, para fazer isso, uma das técnicas é criar exemplos, né? Então, a gente tem que criar exemplos e automatizar esses eventos, esses exemplos. Né? Então, vocês já viram algo parecido? O que é que vocês acham sobre isso? Né? Você acha que isso dá resultado? Isso é uma coisa importante? Né? Vou criar exemplo aqui de comportamento. Assim, eu estou falando assim, vocês acham... Vocês podem citar exemplo se vocês já viram, e eu também quero saber se vocês acham que isso é realmente importante. Eu via demais entre 2012 e 2015 com aquele framework para Rails, Cucumber, descrições para comportamentos no back-end. Então, assim, tinha um formulário, e esse formulário eu ia preencher com alguns números, sei lá, um CNPJ. Aí eu tinha que validar. Então, tinha lá, né, esse campo deve, então, should be, e aí tinha lá a descrição de como ele deveria se comportar, o que é que ele vai receber. Aí, caso falhe, eu dava um exemplo para dizer. Era a mensagem de erro que deveria retornar, ou então o campo inválido, ou então você está tentando usar um caractere que não é suportado, alguma coisa do tipo. Então, tinha a descrição do comportamento original, o que deveria ser inserido naquele campo, bem como os erros, né, que poderiam acontecer se não fosse obedecida a regra anterior, né, a primeira. Então, tinha isso era muito usado para descrever o comportamento, né, de algumas funções, o comportamento da aplicação como um todo, mas pensando ali no back-end. Da mesma forma, você via bastante no front, o comportamento esperado e com exemplos do que, sei lá, deveria retornar para o usuário caso falhasse, caso quebrasse, caso não fosse seguido, entre aspas, a risca. A gente utiliza descrições de comportamentos similares, assim, onde eu trabalho, mas por exemplo,
Não necessariamente esse caso do exemplo, para mim, ele bate certo sempre. Porque pensa assim, eu tenho, às vezes, eu trabalho muito com dado transacional, né? Então, pensa que eu tenho, sei lá, 200 milhões de transações. Um único exemplo de uma transação naquele caso ali, às vezes é útil. Só que, às vezes, para mim, é muito mais útil a descrição do comportamento de um conjunto completo e a certeza de que aquele conjunto completo faça sentido. Tipo, eu peguei esse exemplo de 200 milhões de transações. Aliás, que eu quero usar de exemplo aqui são 2 milhões. Se eu conseguir uma forma de isolar esse grupo das 2 milhões e garantir que aquele comportamento é válido em todas as 2 milhões, é muito mais útil para mim do que um exemplo único. Então, no meu caso ali, por exemplo, às vezes esses exemplos, eles são mais úteis quando eles são agrupados ali e demonstram um comportamento geral, fechado, para aquele conjunto de coisas, sabe? Isso aí, Faz assim, no sentido. dia a dia, né? É porque você trabalha com dados, né? Isso. Trabalho, É, assim, pensa aí, dado transacional financeiro, para sim. exemplificar. Tabular Eu, gigantesco. eu vejo ainda, no meu tempo, estava mais na nossa como hoje, ainda para mim funciona quando tem processos com lançamentos de release na parte de front, com, eles usam muito ainda como parte da regressão para não quebrar as funcionalidades existentes. Que você está no, vou falar que é um e-commerce. Você está no e-commerce, às vezes você está numa jornada ali de compra que é Pix ou cartão e você quebrou o Pix. Você está colocando uma funcionalidade nova no Pix. Mas ela influencia, por acaso, sei lá, alguém no back-end trocou alguma coisa, quebrou o cartão. Então, quando você faz um teste desse para ver se as funcionalidades estão existentes, se o fluxo, a jornada ali e o comportamento esperado do usuário, ela vai conseguir transacionar ou não. Ainda vejo funcionando bem desse jeito. Assim, é que se torna desafiador, no caso que eu estou dizendo, é que quando você está trabalhando com times com muitos times funcionando ao mesmo tempo, manter a consistência desse tipo de coisa que eu estou falando se torna ainda mais desafiadora. E aí você acaba restringindo onde você vai ter que rodar isso para escopos, não vou dizer cada vez menores, mas cada vez específicos onde se encaixa. Falando de teste, eu acabei de encontrar um exemplo de um. Como é que eu posso chamar isso? Enfim, foi um exemplo de um teste de uma vaga, uma entrevista que eu estava fazendo, aquele teste técnico. E eu usei RSpec, e é um framework de BDD em Ruby. E na época, eu fiz com RSpec, justamente para testar o comportamento da construção de uma imagem Docker. Acabei de encontrar essa pérola. Interessante. Mas tinha bastante, ó, 2015, enfim. Isso era levado muito em consideração. Mas, infelizmente, tinha o outro lado da história, né? Que era a pressa, a corrida, a pastelaria, né? Tem que entregar rápido, então não dá tempo de testar isso aí, não. A pastelaria é o nosso maior inimigo sempre. Sempre, 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 sempre. Então, no fim do dia, eu penso assim que é uma boa prática, com certeza, como muitas outras, que acabam sendo sacrificadas no dia a dia. Boa, boa. Outra coisa, outra característica também é pegar, né, cada comportamento e tentar descrever eles, né, tipo dizendo assim, essa funcionalidade aqui deve fazer tal coisa, né? E a ideia de descrever isso é para que a gente possa questionar, né? A gente tem que questionar a funcionalidade, questionar o comportamento dela para ajudar a evoluir. O que vocês acham disso, dessa outra característica do PDD? Isso faz sentido aí, também ou não? Tem inclusive um método, né? Eu estava olhando aqui por cima mais cedo. Ele tem um método específico para fazer essa descrição, né? Eu acho que é Gherkin.
É pelo que eu tô vendo. Eu já ouvi, não quer dizer que eu estou corrigindo, porque eu ouvi falar chamado de Gherkin. Ok. E aí, isso me lembrou, eu tava lendo um pouquinho do método aqui por cima, me lembrou muito esse livrinho aqui, ó. Que não vai aparecer aí direito, mas é o Business Presentation Revolution. Inclusive, muito bom. Nele tem um método muito específico de comunicação, que é o famigerado pitch de elevador, né? Basicamente, ele serve para escrever textos curtos, para fazer apresentação, coisa muito simples, mas ele é o what, so what next, né? Que é, você descreve o problema muito grosseiramente uma frase, tipo what, né, a pergunta, o que está acontecendo. A segunda é, e aí? Tipo, o que isso quer dizer? Por exemplo, pensar num caso específico aqui, o carro, um tratamento de erro para multimídia de carro, sabe? Tipo, a multimídia deu problema na conexão com a câmera de ré. Essa é uma questão, implicação que vem depois, né? Então a gente vai ter que tentar fazer a reconexão ou mostrar o erro para o usuário, por exemplo. Tá, e aí o que eu faço depois? Quantas conexões ocorreram, e quantas vão ocorrer depois? Tem um método ali específico, né? Mas só respondendo essas 3 perguntinhas, em geral, você consegue descrever muita coisa. Tipo, quase qualquer problema ou assunto que você queira. E me lembrou muito esse Gherkin aí, dessa parte, né, que é o given, when e then, que é given, aquele contexto específico que está o problema, tendo esse contexto, quando essa situação aqui acontecer, eu faço isso ali, né, o comportamento esperado. Me lembrou um pouquinho disso. E eu acho muito útil, inclusive, eu já uso, que eu usava assim com alguns colegas, principalmente para descrever card de gira, porque às vezes o pessoal não tem, é muito difícil você manter algum tipo de padronização para isso, tipo assim, num time, né? Esse padronização de comunicação escrita e tudo mais. E aí você tem o colega que bota um título solto e espera que você saiba do que se trata, e tem o outro colega que bota ali 20 páginas de um negócio que, pô, bicho, eu só preciso do contexto básico aqui, depois a gente chega nos detalhes, né? E essa técnica ali do BPR, aqui, do Business Presentation Revolution, eu já uso há muito tempo para escrever, tipo, em um parágrafo, o que você quer dizer, sabe? E isso é muito útil. Eu imagino que essa parte do Gherkin ali, do BDD, seja bem útil também por isso, né? Por essa ferramenta de comunicação. É uma descrição bem clara, né, do que você quer implementar, ou do comportamento, do que aquela feature vai fazer. Nossa, é muito importante. Isso aí que você descreveu desse livro, cara, era aplicado em uma empresa onde eu trabalhei, na parte das reuniões. Então, até na comunicação, pessoa para pessoa. É Era muito perfeito para massa. fazer dele, cara. Isso, Nossa, isso. maravilhoso. Porque não tinha daily. Era uma vez por semana a reunião. E aí o que acontecia? Coisas cotidianas que você levaria ali para daily era Slack, mensagem, resumo, acabou. Quando ia ter a reunião, tinha um doc lá no Google Docs, o pessoal abriu o template, beleza. Põe o tópico ali. A gente vai ter 20 minutos para discutir. Todo mundo junto e tal. Mas só vai discutir o que está no tópico. Agora, seja claro, entregue contexto na descrição do que você quer abordar na reunião. Acabou. Então, no meio da reunião, alguém... lembrei. Espera aí, tá no tópico? Tá no documento? Não. Fica para próximo. Próximo. Isso é muito útil, por exemplo, quando você tem aquele colega que é muito prolixo na dele, e aí é o cara que segura muito e agarra a agenda de todo mundo, né? E aí, meu amigo, toma aqui, ó. Presentinho. E porque você consegue, de fato, cara, com tipo 3 perguntas que você responde assim, você consegue destrinchar o mínimo que você precisa saber do assunto, né? Tipo, por exemplo, minha máquina de lavar quebrou. Por conta disso, vou ter que procurar um técnico. Já procurei os técnicos aqui da região, os telefones são esses, vou ligar agora. Tipo, você deu a atualização. Problema, o contexto do problema, o que você vai fazer, sabe? Não precisa mais do que isso. 99% dos casos, né? E aí, Fique, tem uma observação ou não sobre isso? Então, velho, já virar outro assunto esse negócio.
Porque Cara, no vai final a gente falando aí, cara. Não Ah. fica com medo de mudar de assunto. Isso aqui é uma A gente conversa quer saber assim. da sua experiência, cara. No fundo, parte disso tem a ver com comunicação efetiva, né? E efetiva é o quão conciso é o suficiente para dar contexto e bom o suficiente para que o receptor entenda o que você está falando. Isso a gente está materializando no BDD e outros exemplos, mas hoje é super difícil fazer isso, porque a quantidade de ruído que existe, seja no chat corporativo da empresa, seja com o celular e as outras coisas, e as conversas aleatórias, é algo, assim, absurdo. Recentemente, eu tive que voltar a participar de rotinas de time. Não, cara, nunca acabava dele. Era um negócio... Aí a gente foi estabelecendo, não exatamente desse jeito, mas critérios, assim, pô, fala do que é importante, fala, não é importante, não vai estender, deu tréplica, cara, vamos fazer outra agenda, porque senão dispersa demais, aí não funciona. Imagina agora fazer, não extrapolando, design doc, né? Design doc ou outro documento importante, você vai estruturar seu pensamento para fazer uma proposta. Eu já, hoje, atualmente, eu estou vendo o design doc escrito por LLM. Aí, quando passa na minha revisão, eu falo, pô, mas, cara, isso aqui tem problema, isso aqui tem problema, isso aqui tem problema, isso aqui tem problema. O Como que é é que você mais fez comum isso pra aqui? mim é o fala, fala, fala e não diz nada, né? Você lê 6 parágrafos, no final das contas você fica, tá, mas e aí? Total. Então, acho que hoje é mais desafiador ter uma comunicação efetiva, seja escrita, seja o que a gente falou de dele aqui. A gente está a falar de daily, assim, você não acha que é um desafio? Porque muitas dessas técnicas foram pensadas em time presencial, assim, tem coisas que funcionam com o time presencial, né? Tipo, o time tá no escritório, a dele tem que durar pouco, aí todo mundo fica em pé, e isso é um exemplo de uma prática que está lá, né? Isso está lá nos Mas, fundamentos, ó, né? o exemplo Aí, do tipo, por exemplo, agora eu estou em pé aqui, Mas, assim, agora que a gente está nessa época híbrido, remoto, sei lá, algo parecido, vocês não acham que é um desafio, né? Tipo assim, ou evoluir essas técnicas, ou criar coisas novas, ou por conta disso que o Fique falou, que a gente tem muito ruído, né? Tem ruído dentro da organização, tem ruído fora da organização, ruído em rede social, ruído nas próprias ferramentas, né? Tipo, a gente não tem por exemplo, conhecimento não está centralizado num lugar só, né? Tem e-mail, tem Confluence, tem Gira, e isso tá entendendo? Isso também aumenta a carga cognitiva, né? Aumenta a carga cognitiva do dev. Eu não levantei a mão aqui, mas só deixa eu... O Infoslack falou uma coisa, que aí o Lucas complementa na sequência, que com certeza o exemplo que ele deu no tópico anterior, era uma empresa que já vivia bem com trabalho remoto. Eu trabalhei 10 anos em empresa com trabalho remoto, assim, eu não tinha daily, não tinha nem planning. Era mais ou menos como ele comentou. Nas últimas que eu trabalhei, precisava existir daily, precisava existir planejamento, mas depende um pouco ali da cultura organizacional e do time ali, se ele sabe fazer. Mas vai lá, Lucas, desculpa. Eu até me esqueci agora o que eu ia entrar, mas só um comentário. Essas práticas que a gente tem também, né, não necessariamente elas vieram ali só do Agile, né? Eu tô lembrando aqui no caso de Daily e tal, mas, cara, eu vim de outra área, né? Eu vim da indústria. A prática da reunião diária na indústria, ou da reunião de plantão, reunião de turno, etc e tal, que todo mundo chega, dá um tempinho para todo mundo se organizar, e aí tem a primeira reunião de acompanhamento do seu processo, né, seja qual for o processo. Ali é uma prática da indústria de décadas já, assim, sabe? Não é nada muito novo.
e isso se aplica também em outros contextos. Então, o pessoal aprova que não é só para o nosso contexto, não é uma coisa nova que a gente implementou aqui e que funciona só aqui e tem que ser desse jeito, sabe? Tipo, tem outros lugares que já fazem coisas parecidas e tais similares. Uma coisa que eu lembrei que eu ia falar, uma coisa que me pega hoje nessa questão do ruído, da comunicação, é, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa que você está, do contexto que você está, às vezes você tem. Quem nunca trabalhou com um Gira que está extremamente sobrecarregado, afogado, né, cara? Tipo, hoje tem ferramentas de IA para filtrar para você o que é importante daquelas centenas, milhares, no meu caso aqui, dia a dia, dá com certeza dezenas de centenas, se não dezenas de milhares de mensagens no Gira, todo dia. Tipo, não tem como ver aqui. Eu tenho que fazer um filtro, nem que seja no olho, passar, não, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui é DM, né, direto comigo, então isso aí, todas elas eu vou ter que olhar com calma e responder, mas tipo, tem coisas que você não tem como mais filtrar hoje em dia pelo volume de informação, cara. E é complexo mesmo, assim, no dia a dia, principalmente para comunicação escrita, às vezes, sabe? Chat, quais tickets do Gira estão atrasados? Aí ele responde, você só tem um em dia. Cara, é tenso, assim, para esse tipo de coisa. Mas também tem coisas boas, né? Por exemplo, a gente usa hoje sistemas de cunhar bem simplesinhos, assim, para fazer abertura de ticket. O cara chega com uma dúvida, um problema que quer que seja, ele discute com o bot ali por 2 mensagens, tem um limite mais ou menos assim, 1, 2 mensagens, o bot tenta responder ele, se não tiver, você quer abrir o ticket? Tá aqui, ó, link para ele abrir o ticket, ele vai lá, bota os detalhes dele, e vai às vezes um complemento da descrição do que ele já descreveu para o bot, escrito pelo bot no próprio ticket, né? Então você já chega com um contexto a mais, só que isso, querendo ou não, é mais informação, no fim das contas. É um balanço complexo esse aí, bicho, do quanto você coloca de informação e quanto você consegue eliminar de ruído ao mesmo tempo. Eu acho que a questão disso, assim, contribuindo da minha parte, tem que ter um fit cultural no time, porque o time tem que funcionar como time. Entende? Então, a vantagem da Daily, por exemplo, eu defendo a bandeira de ter Daily todo dia, mas Daily de 15 minutos. Não pode passar de 15 minutos. E também defendo times pequenos, né? Assim, volte no vídeo anterior, eu falo qual é a quantidade de time. Eu queria pegar o FIC não pôde participar. Mas, enfim, eu não vou ficar repetindo aqui o que eu já falei no episódio anterior. Não, mas já adianta aí, só para a gente saber qual é o número ideal do Carlos de pessoas no time. 4 pessoas. 4 pessoas está ótimo. 4 pessoas está ótimo. Tá. E, enfim, aí o lance é que o time tem que funcionar como time. E aí, se não tem aquele momento de interação onde as pessoas se reúnem, seja remoto, eu acho que isso... Porque uma coisa que a gente estava conversando... Eu estava conversando com o Fique sobre um tema que eu não gosto de puxar, que você até cita de vez em quando aqui, antes, quando não estava gravando, todo mundo sabe que eu sou hater de alguma coisa, mas enfim. E tem uma coisa importante no dev, que é a memória muscular, né? A gente tem que ter memória muscular. Mas aí existe uma memória muscular do dev e existe a memória muscular do time, né? O time tem que ter essa memória muscular, entendeu? Tem que ter aquele momento de time. Nossa, e eu acho que é aí que entra a prática da Daily, né? Daily, todo dia, acontecendo todo dia, uns 15 minutos no máximo, ela alimenta isso, entendeu? Ela alimenta essa dinâmica, sim, sabe? De time. Nós estamos um time, né? Estamos compartilhando nossa responsabilidade, estamos vendo os problemas, vamos resolver os problemas, né? Por que eu perguntei do tamanho do time ideal? Só para ficar claro, porque eu acho que para você fazer uma daily, você precisa de pelo menos uns 3 minutos por pessoa, pra você fazer com alguma tranquilidade. 4 pessoas, 3 minutos cada, vai dar uns 12 minutos, sobra 2 ali nos 15, tá show. Só que num time de 10, já complica mais esses 15 minutos aí. Não, mas eu estou falando no meu contexto, né? Do mundo ideal que eu estou a falar, entende? Aí tipo, sim. O que foge dessas práticas já é antipata ainda, no meu ponto de vista. E não tem como aplicar dele de 15 minutos com isso daí, cara. Não tem como. Enfim. Sim, Fique, quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu só achei engraçado. Só isso. Tá. Aí vamos para a última prática aqui da minha lista que eu tinha anotado, né? Que acho que o Lucas citou um pouco, uma hora, acho que foi na primeira, segunda fala dele,
que o BDD defende que a gente deve fazer simulações de teste de módulos que ainda não foram implementados, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aquele exemplo que o Lucas falou lá, olha, ele vai lidar com um volume muito grande de dados, e aí não tem, no caso dele, não tem nem como, nem se esse módulo tivesse em produção, não teria como aplicar os testes, ou criar uma simulação desse teste. Então, o ideal é criar a simulação, justamente porque vai ter muitos dados, e tentar fazer essa simulação se integrar com os outros módulos que já estão implementados. Então, essa outra é a última prática que eu coloquei aqui do BDD. Geralmente, essas técnicas como o BDD tem livros, documentação vasta, mas, assim, em resumo, as práticas a gente consegue... são reduzidas, entre aspas. Né? Se a gente for explodir cada uma dessas práticas, a gente vai passar aqui, sei lá, 2 anos gravando episódio. Mas, então, a última prática que eu tenho para falar sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Isso é importante? Isso é válido para o mundo atual? Ou vocês enxergam isso? Vocês já presenciaram esse tipo de situação, onde a gente aplica esse tipo de técnica para tentar ver como vai ser o comportamento de um módulo novo e etc., antes de implementar eles? Antes de ser implementado e entrar em produção de fato? Eu uso muito, sim, extremamente, inclusive nesse caso de simular o output de um módulo que eu ainda não fiz, às vezes, dependendo se for uma coisa muito complexa, que é uma dependência mútua ali, alguma coisa assim, que é para evitar, mas dependendo do que você for fazer, nem sempre dá para evitar. Só que, por exemplo, eu costumo fazer algumas, às vezes, quase que hierarquias de testes, né? Por exemplo. Então, nesse caso que eu falei dos volumes de dados absurdos, quase tudo que eu codo, por exemplo, eu tendo a manter uma possibilidade de teste. No meu contexto muito específico, eu consigo fazer testes com dados de produção, tá? Porque não necessariamente eu faço, por exemplo, estruturas que eu faço os testes com dados de produção e sem gerar um output necessário, sem gerar uma escrita no banco, sem gerar uma saída daquilo ali em algum lugar, né? Eu só verifico a saída se a minha saída está certa. Então, por exemplo, eu tendo a ter hierarquias de testes, assim, onde eu faço o teste, por exemplo, mocado desse jeito, com dado sintético, com tudo mais, e depois parto para dar uma última validação com os dados de prod também. Isso, para mim, às vezes, no meu contexto, isso é possível, né? E eu acho interessante, sim, faço e recomendo que seja feito, porque às vezes você não tem alternativa, sabe? Tipo, é isso ou o quê? É isso ou ausência de teste. Então, se for para ficar sem teste, melhor testar alguma coisa. Tinha práticas parecidas quando eu trabalhei como SRE. Geralmente tem o post-mortem, né, depois do incidente. Então, uma vez por mês tinha uma reunião com pré-mortem. Então, você descrevia ali um cenário, um caso caótico, para tentar pensar se o contexto atual do que já tinha as proteções ou os filtros suficientes para evitar aquela tragédia descrita, né, a fictícia. Mas a fictícia era, assim, no contexto da realidade, né, era nada do tipo, e se tiver uma enchente lá na Virgínia, pô... Se a AWS caiu S1, Se cair, senta e chora, espera, é igual uma enchente. Não vai cair nunca. É só esperar a água baixar, não tem mais o que fazer. Não vai cair nunca até essa semana, né? Semana passada, não sei o que caiu, né? Tudo é tomada, energia, DNS e DGP. A galera esquece dessas coisas. Mas, com certeza, principalmente assim, se você tem muita integração com a API terceira, às vezes se a API terceira é cobrada por níveis de acesso, então você vai ter que mocar isso aí de alguma forma e simular o comportamento dela. Tem uma outra coisa, um pouco no cenário do Lucas, mas em quase todos os cenários mais complexos você tem, depois de ir para a produção, você tem que fazer um teste de validação ali. E o teste de validação não necessariamente é o comportamento, mas é olhar o resultado, se as transações estão acontecendo conforme esperado, se você injetar alguma coisa, você está fazendo canary, coisa do tipo, e ver se a resiliência está ok. Testar, claro que a depender do custo, sempre
é vantajoso, porque você não precisa aprender de forma empírica. A empresa, o time, não precisa aprender de forma empírica o que não deve funcionar no comportamento que você está esperando, porque você é responsável. Boa, boa. E outra coisa, o outro princípio que tem aqui no BDD é relacionado ao desenvolvimento de fora para dentro, né? Então, tipo, na verdade, pelo que eu entendi, o BDD é muito esse lance de alinhamento estratégico, né? Tipo, governança e focando isso, né? A entrega de valor, né? A gente vai de fora para dentro. Olha o negócio, né? Vai adentrando, chega no software, né? Chega na aplicação, né? E aí, por isso, e agora, aí que é interessante, né? Por causa desse princípio que dá para perceber o que o Inforlec falou no começo, né? Que ele fala aqui que quase sempre, mas nem sempre, né? Não em todos, 100% dos casos, isso aí tem que começar sendo aplicado pela interface gráfica, né? Pelo front-end, né? Então, e aí diz aqui que tem que ser, começar pelo front-end e que a gente sempre tem que ter uma figura de cliente, né? Tem o cliente que acessa uma certa parte do código. Mas aí que está a pegadinha, porque ele diz aqui que o cliente não necessariamente é um ser humano, é o próprio cliente, né? Às vezes o módulo do sistema é cliente de um outro módulo do sistema. Então, por exemplo, o front-end pode ser cliente de alguma coisa no back-end, entende? E aí diz que dá aqui, né? Enfim. Aí aí depois vai entrar a minha pergunta, mas aí diz que dá para aplicar essas técnicas nesse nível, né? Tipo, por exemplo, entre os módulos ou entre o front-end e o back-end e etc. Não apenas com a parte humana, mas sim começando lá na parte humana, lá no negócio, regra de negócio, etc. Para poder gerar valor, né? Para poder, porque como ele diz assim, como é alinhamento estratégico, então tem que estar alinhado com o que o cliente quer. Entende? Então não adianta eu só eu começar lá pelo back-end, não. Eu tenho que começar do negócio até chegar lá, entende? Então eu só faço aquelas análises, aplico aquelas técnicas do BDD depois que eu passar pelos níveis que estão mais aqui acima, né? Mais próximo do cliente humano mesmo. E aí eu quero saber isso. Se isso é aplicável na prática mesmo, do ponto de vista de vocês, né? Não vou perguntar se funciona, porque a maioria já diz que não funciona, mas enfim, seja. E aí, isso aí dá certo? Acho que se deveria considerar, sim. Se todo mundo faz, não. Porque, pega um exemplo, eu sou uma API que todo mundo me consome, sei lá, de ações na Bolsa. Cara, não é só essa questão do comportamento, de ir até no banco de dados que vai consolidar e tudo, mas isso também envolve outras questões, né? Envolve comportamento, mas envolve SLA e também capacity plan. Se eu estou garantindo que todo mundo tem que transacionar ali comigo muito rápido, então minha API tem que ter uma resposta incrível. Só que eu estou integrado com outros sistemas que vão me consumir. Não é o portal que eu vou lá, ou alguém vai lá e compra ações da Bolsa. É a API que está representando isso, o desenvolvedor, ou o usuário, perdão. Se eu tenho que responder rápido, meu capacity plan para tudo que está tudo para trás tem que estar atendido também. Então, não é só comportamento. No final das contas, quando a gente está fazendo isso, se a gente pegar o domain driven design também, que tem aquelas separações de domínio e responsabilidade, você faria isso também. Não do mesmo jeito, é claro, não estou tentando fazer paralelo, não. Mas traria o mesmo contexto de responsabilidade, porque você tem que definir as responsabilidades. Então, se eu estou API que está exposta, eu tenho mais 2, 3 APIs para dentro, sei lá, mensageria para dentro. Todas essas coisas precisam estar hierarquizadas de acordo à função que a API está representando na transação das ações da Bolsa. E, para dentro, meu nível de SLA vai ter que ir subindo, o SLO, modernamente falando, até no nível do banco ser, sei lá, 5, 6, 8 noves, porque o que eu estou garantindo aqui é 3 noves, mas aonde vai consolidar tudo no final do dia é muito maior. E o comportamento aqui todo, ele tem que estar representado pela simplicidade por causa da API, do meu cliente, mas no final também tem uma questão de performance. Então, não dá para olhar isso de forma isolada se você
quer realmente que o negócio dê certo, assim, seja trabalhando, seja pelo business, seja como PO ou PM, sabe? Eu já vou, com muito cuidado, eu vou discordar um pouquinho em um ponto específico. Especificamente quando a gente trabalha com coisas muito complexas, ou com cadeias de dependências muito grandes, ali nesse caso ter vários módulos, né, que um depende de outro, ou múltiplas APIs, que uma depende da outra, depende da outra, etc. Eu acho, e aí eu vou falar da minha possibilidade, tá, gente? Porque eu trabalho com Python, que é uma linguagem multiparadigma e tudo mais, então eu tenho mais essa capacidade no meu dia a dia. Mas, por exemplo, quando a gente parte para princípios mais funcionais, ou para tentar partir para o lado um pouco mais de um paradigma de programação um pouco mais funcional, e eu não vou entrar na onda do coelho aqui agora de tentar definir programação funcional, orientada a objeto, etc. Não, eu estou querendo falar especificamente no caso de que programação funcional a gente consegue isolar o comportamento dos dados, enquanto no OOP a gente está ali, tem dados e comportamento encapsulados mais ou menos juntos, tá? Quando a gente sai mais para um paradigma assim, fica muito mais fácil você isolar a funcionalidade de cada um desses módulos, dessas funções, dessas abstrações, sejam quaisquer que você vai usar ali, né? Então eu acho que dá sim para a gente fazer BDD, não necessariamente saindo lá pelo front-end. Por exemplo, no meu caso, eu consigo, em alguns sistemas que eu já trabalhei, por exemplo, eu fiz uma biblioteca de conciliação financeira um tempo atrás. Eu precisava falar, ó, isso aqui é uma transação que concilia, isso aqui é uma transação que não concilia, isso aqui é um exemplo tal, isso aqui é um erro que pode acontecer, todos esses casos eram mapeados. Então eu conseguia descrever e representar o comportamento antes mesmo de eu ir para o código. Então, tipo, isso poderia ser feito via BDD, por exemplo, com esse tipo de descrição, ó. Nesse caso aqui, isso aqui acontece esse comportamento isolado. Só que isso só é possível porque onde essa biblioteca ia ser usada, ela é um módulo fechado, uma caixinha preta, que funciona basicamente como uma função pura, que independente do input que eu mandar para ela, eu tenho sempre o mesmo output. Então, esse approach ali da programação funcional, e tanto na biblioteca quanto nos módulos internos dela também eu fiz exatamente assim, e inclusive eu tive um caso parecido com esse que você comentou das dependências das APIs, né? Por exemplo, na escrita desse código em específico, eu tive um problema que, por algum motivo, eu não lembro o que houve, na época que eu comecei a, de fato, codar ele, tudo, depois a gente tem uns estágios iniciais, eu precisava muito de uma dependência que eu não tinha acesso. Era a dependência, assim, essencial porque eu ia fazer. Só que eu não tinha acesso a ela, não lembro agora o que era o problema na época, e eu tive que mocar tudo que essa dependência fazia. Com sorte, nesse caso, era uma dependência que era só de entrada e saída de dados, tá? Então eu conseguia mocar o que ela me dava de entrada e o que ela me dava de saída. Como eu fiz toda a arquitetura ali daqueles módulos e da forma com que isso foi feito, pensando mais no paradigma mais funcional, de mutabilidade de dados, de não acompanhar estado ao longo do tempo e tudo mais, eu consegui só isolar esse quadradinho, digamos assim, tirar essa dependência, deixar essa dependência isolada dentro, inclusive, do meu código, e conseguir testar com os dados mocados, e eu estava com o código pronto antes mesmo de eu ter acesso a essa dependência. E depois, quando chegou a dependência, eu validei, não, tá tudo certo, funciona do mesmo jeito, o comportamento tá igual, botei 2, 3 testes ali a mais, tá tudo certo, perfeito, segue o jogo. Então eu acho que dá sim para a gente fazer o DDD partindo às vezes não necessariamente lá do front-end de uma das pontas, dá para você pegar às vezes, dependendo do seu contexto, pegar uma parte isolada ali, e se você consegue isolar o comportamento naquela parte e desacoplar ela do estado, que essa é uma parte muito importante, não adianta você isolar só o comportamento se ele é acoplado com o estado, porque o seu estado, nada garante que o seu estado em prod vai ser igual ao seu estado nos testes. Então aí já é outro BO, assim, para se pensar. Mas se você consegue fazer isso, desacoplar estado de comportamento, pô, eu acho que já dá para você ir mais para esse lado. Não vou te garantir que vai funcionar em todo lugar, ou em todo contexto, mas eu acho que fica mais próximo desse cenário, sabe? E óbvio que também isso depende da linguagem que você está trabalhando, do contexto que você pode trabalhar, depende de um bilhão de coisas mais, né, gente? Eu estou falando de Python aqui no contexto muito liberal com o que aquele código em específico ia fazer, tá? Então, temos que ter um determinado cuidado, porque não adianta eu falar isso para o cara que está fazendo um API em Java 8, sabe? Assim, uma API gigantesca com 1 milhão de estados, e etc e tal. Assim, contexto vale muito a se avaliar aí. E aí, Forlec? Beleza. Vocês puderam ver que, por exemplo, tem um episódio aqui de DDD, são 2 episódios para dar, é muito bom também, né?
Inclusive tá bombando, né, galera? Assim, diferente disso, BDD a gente consegue, assim, por exemplo, a gente consegue ver dentro do código, né? A gente consegue fazer, né? Existem ferramentas, né? Então, só queria citar isso aqui, né? Que existem ferramentas prontas para fazer isso. Existe em Python, existe por Java. Existe uma ferramenta com nome estranho aí o Iferlec estava falando para a gente antes, que é para o Ruby. Enfim, tem muitas ferramentas, né? Assim, só para apenas para dar uma observação aqui. A gente pode criar nossas ferramentas e pode criar nossos testes para praticando esses princípios que a gente conversou aqui, né, do BDD, mas só queria explicar que já existe, né? Porque quem está vendo a gente, com certeza, vai ser muito difícil vocês encontrarem a ferramenta. E outra percepção que eu queria falar é que, tipo, isso que o Lucas falou, isso é uma fase, né? Tipo, não necessariamente quando a gente diz assim, que tem que começar de fora para dentro no front-end, é que na verdade isso é uma questão de processo, né? Não que quando eu for executar o teste, ele vai rodar daqui, pega a front-end, não, lá nesse modo, nessa unidade de código que está lá no back-end, eu posso rodar, entende? Na ferramenta eu posso fazer esses testes como foi o exemplo do Lucas. Isso é uma coisa não está longe, não impede a outra. Claro que isso tem que estar dentro do contexto que agregue valor, enfim, que tenha elemento estratégico. Enfim, desculpa. Agora, eu tenho uma dúvida. O que seria esse ferramental? Só para entender melhor, assim, no que ele consiste, o ferramental do DDD, saindo lá do alto nível até o código, tipo, o que é esse meio do caminho? Não, porque na verdade tem o que vai de lá, mas na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, tem específicos, né? Não é que. O que eu estou tentando explicar aqui, o sair de lá é uma coisa mais gerencial e de gerência do time, tipo, vou definir as testes, do que basicamente uma ferramenta que a pessoa vai lá e vai sair fazendo teste em tudo, entende? É mais assim. É que acaba servindo como um guia. Isso, exatamente, é um guia. É um guia. E aí É um guia tem só para ver se o que foi definido e discutido tá, tipo assim, eu tô seguindo o próximo ou eu tô desviando muito o caminho. Não precisa necessariamente eu seguir a risca. É isso. Mas, por exemplo, no nível do código ali já, você tem o ferramental interferindo no código em específico? Por exemplo, você tem algum tipo de verificação? Chega a ter, eu estou querendo chegar assim, chega a ter algum ferramental específico que faz o link do código com essa descrição? Ou algo assim? Ou isso fica feito ali, abstraído pelo dev de alguma maneira? Tipo, esse teste aqui representa aquele requisito que tem ali na minha descrição, entende? Eu acredito que seja mais para guia, mas eu estou vendo aqui, tem muitas ferramentas dentro de código, nível de código mesmo, pelo que eu estou lendo aqui, tem uma lista muito grande. Eu realmente não entendo disso, né? Estou só passando, assim, não mexi com essas ferramentas. Tem a parte vinculada ao código, que é meio que para ver se o que foi descrito anteriormente tá sendo seguido, tipo, determinada avaliação, a forma, sei lá, de preencher o formulário, né? A ordem de preencher um formulário, ou até tempo, né? Milissegundos ali para carregar, a questão de desempenho, isso aí também é levado em conta. Então, tem essas descrições também, mas tem um ferramental específico para essa parte de código, né? Mas no fim eu gosto de interpretar mais dessa forma, que acaba sendo um guia. Eu estou vendo aqui, eu estou lendo aqui na lista, tem muito que é guia, que é como o Daniel falou, mas tem muito que é dentro da própria linguagem, assim, muito. Tem C, C++, JavaScript, Java, C Sharp, tem muitos do Python, PHP, tem muita coisa aqui do Ruby. Tem esses de guia e alguns que são dentro do código. Agora, o ideal seria quem está vendo a gente testar, ou pessoa que tiver curiosidade de ir atrás, se for algo interessante. Aí vai minha última pergunta para vocês sobre o tema. Não é a última pergunta do vídeo, pelo amor de Deus, não vou embora. E, assim, a gente passeou, viu tudo, contextualizou os conceitos de BDD, e eu quero saber o veredito de vocês. Isso é uma prática boa para a gente, para 2025, né? Tipo, vocês estão falando de 2025, isso é uma prática boa, porque, assim, eu tô
fazer essa pergunta porque eu vejo muito... tem muitas palavras soltas, muitas discussões que não fazem muito sentido, assim, nas redes sociais, principalmente lá no LinkedIn, e às vezes as pessoas soltam, né? Isso aqui BDD resolveria, isso aqui TDD resolveria, isso aqui... Entende? Então, tipo, BDD é uma coisa que seria você recomendaria as pessoas estudarem ou, sei lá, tentarem aplicar em 2025? Porque, por exemplo, eu estou perguntar isso porque o InfoRelax citou aqui, né? Que isso aí era um hype, sei lá, em 2012, entre 2010 e 2012 e tal. Então, agora que a gente não está com a sombra de hype nenhum relacionado a isso seria uma boa prática? Depende do cenário, depende da ocasião, depende. Não vou botar a culpa na equipe e dizer, depende da equipe. Não depende da equipe. A gente sabe que não depende da equipe. Vai chegar num ambiente onde a cultura é 9 grávidas vão parir um bebê em 30 dias. Você vai conseguir implantar um treco desse? Cara, eu achei interessante como ferramenta de comunicação mesmo, assim. Eu achei uma formalização, eu já tinha ouvido o termo, assim, por cima, mas realmente nunca tinha pegado para ler, nem nada do gênero. Eu li sobre isso no contexto de estudar alguma coisa de TDD, se eu não me engano, inclusive, tá? Mas, assim, eu achei interessante ser uma formalização do método de comunicação, né? Isso aí já me parece útil, só isso já me parece útil. Agora, a estratégia como um toda, para tudo, eu não sei se encaixa, sabe? Como tudo no Agile. Como tudo no Agile, eu acho que vale a pena você conhecer o mínimo ali para você ter na sua caixinha de ferramenta, e se for o caso, e se for a ocasião que for conveniente fazer a implementação, o uso daquilo, usa, sabe? Tipo, eu acho útil dessa maneira. Esse caso aqui do Gherkin, não sei, eu devo levar para o meu time, inclusive. Vou tentar implementar lá com o pessoal. Porque eu achei interessante uma formalização da área com uma não é metodologia, não, nomenclatura adequada, interessante também, e eu achei útil, sabe? Não achei uma coisa ruim. E eu estava, enquanto a gente estava conversando aqui, pensando onde era poderia ser mais aplicável. Aí eu fui dar uma olhada aqui no teste infra lá de Python, e tem BDD para isso. Então, infra, pela menor variabilidade, talvez faça sentido experimentar de implementar, porque aí você, seja provisionamento ou buscar algum recurso, um pacote de algum serviço, talvez faça sentido mesmo. Você tem esse tipo de teste de forma mais descritiva, que qualquer um que for, mesmo que está fora do contexto, vai ler ali e vai entender o que aquilo representa. Acho que vale explorar mais mesmo. Boa. E é isso. Então, eu quero saber agora de vocês, o que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês, né? Nas horas vagas. O FIC não tem hora vaga, porque eu, sei lá, estou há 2 meses tentando gravar o episódio para ele conseguir finalmente hoje. Na verdade, foi ele que chamou a gente, né? A gente está, sei lá, fazendo outras coisas no domingo aqui. Eu, o InfoRelax e o Lucas, a gente estava, sei lá, fazendo outras coisas, e o FIC falou, bora agora! Tá vendo? Vocês ficam falando que sou eu que faço isso. Não fui eu hoje, foi o FIC. Então, vou deixar aberto para vocês aí, por favor, em ordem alfabética, aí, quem é o primeiro, falando sobre coisas pessoais. Como é que está a vida pessoal de vocês? O que vocês estão fazendo? Tá legal. Eu tô no modo estúdio, gravando conteúdo e fazendo raiva no LinkedIn para um monte de gente. Tirando isso, tá tudo tranquilo. Eu dei uma pausa no trabalho convencional, então eu tô mais relax de férias. Sabático. De novo. Eu tenho feito duas coisas. A maior parte dos livros que estão aqui estão relacionados ao mercado financeiro, como esse aqui. Que eu cansei de ser enganado por assessor de investimentos e pós e etc. Daria para falar horas sobre o quanto eu me lasquei com esse negócio.
Você caiu no COI da XP lá? Não foi esse, esse foi antes. Inclusive, eu não Nossa. consegui me desfazer dele já tem alguns anos. Foi antes, foi antes. Mas, então, estou estudando essas coisas, é fascinantemente horrível de se aprender, porque você fica viciado também. E a outra coisa que eu estou fazendo é ficando offline. De verdade. Tenho acessado pouca rede social e tem sido legal. Eu já me programei, já até peguei as indicações que você vai fazer no futuro aí. O que vocês estão assistindo? Aqui. Do meu lado, eu tô trabalhando muito, muito. Então, até dei uma reduzida nas redes sociais também, que tem sido bom. Cara, sair do Twitter foi uma maravilha para todo mundo, né? Até o Blue Sky eu tô dando uma reduzida também forte, porque só reduzindo mesmo. Trabalho demais, estudo demais, né? E ultimamente tenho jogado um BF6, né? Que lançou recentemente, um dos poucos lazeres ali no PS5, e é esse. O que vocês recomendam o pessoal? O que vocês estão assistindo? O que vocês estão jogando? E o que vocês recomendam o pessoal de, sei lá, de jogo, de livro, de qualquer coisa, de qualquer conteúdo aí? Enfim, vamos lá, é ordem alfabética de novo. Oh, deixa eu começar aqui, que eu já guardei esse negócio tudo aí, para não pegar de surpresa. Banda. Eu tô jogando um jogo velho chamado Warhammer Space Marines 2, que já faz tempo que eu jogo ele. E digo que eu tenho assistido Veritasium. Um episódio específico que eu gostei muito é eles falando sobre cadeias de Markov. Eles falam de outras coisas de física, matemática, é legal pra caramba. Mas recomendo. Depois eu vou mandar o link já já. Eu não tô assistindo nada de interessante. A maior parte do tempo eu vejo um meme, eu compartilho ali com o Carlos. Ontem mesmo foi o do Stitch. Ohana quer dizer craque. Eu não aguentei, velho. Legal. Cara, eu tenho consumido algumas coisinhas aí no tempo livre, né? Porque senão você endoida, né? Se você ficar só no trabalho frenético. Eu tô gastando muitas horas nisso recentemente. Então, tenho jogado o BF6 mais recentemente. Deu uma pausa no Helldivers 2. Inclusive, notícias aí pro pessoal que não entrou no Helldivers ainda, caso queira entrar, estão dizendo que vão resolver metade dos bugs, tá? Helldivers 2 é o único jogo que eu conheço que entra eu e mais 3 dev sênior não que eu seja sênior, né, gente, mas gente muito mais sênior do que eu, com 20, 30 anos de carreira. 20, 30 não, vai, 15, 20 anos. E a galera entra pra passar raiva com bug por 3 horas toda noite, 2, 3 horas às vezes. É o único jogo que eu conheço que faz isso, então recomendo pra quem não teve essa experiência ainda, vale a pena. É muito bom apesar dos bugs e deve melhorar. Mas dei uma pausinha no Helldivers 2. É tipo devoção ou não? Devoção de nome Você não me gosta muito daquele negócio, então peraí que eu vou sofrer com esse tipo negócio. assim, ele é tão bom que você supera os bugs. Você aceita os bugs e fala, não, tá, eu vou aguentar aqui o bicho com a cabeça de 2 km esticada, porque o polígono tá todo cagado. O chat de voz, cara, os caras inventaram, só esse breve caso aqui, né? Os caras inventaram, olha que ideia genial, foi com certeza um dev que teve essa ideia de merda. Os caras inventaram uma parada que quando você entrava na caverna, o seu áudio mudava. Então era como se você ouvisse com eco e tal, seu colega falando no áudio. Só que os caras botaram isso como um processamento de voz no chat do jogo e ficou um inferno. Aí todo mundo entrava na caverna, a galera começava a gritar e do nada tá falando baixinho. Foi uma bosta. E até hoje não arrumaram isso, cara. Deve ter uns 3 meses. Então, pra arrumar essa merda, avisaram que vão arrumar. E é um jogo que dá muito dinheiro pra Sony. Dá um dinheiro absurdo. Um cara, hoje ele já não tá mais falando muito na comunidade e tal, Eduardo Massano fala assim, um dos bugs mais legais são bugs de áudio. Cara. E aí, enfim, muito bom. Mas aí tô no BF6. Recentemente eu tô assistindo Madame Secretária. Madame Secretary, que é uma série sobre... é uma série de drama político, né? É tipo um House of Cards, alguma coisa assim, mas é com a secretária de Estado dos Estados Unidos. É muito boa.
E é muito bizarro como essa série de 2014 é extremamente parecida com hoje. Tipo assim, guerra estourando na Ucrânia, problemas no Oriente Médio, ali Gaza, Israel e Irã. É bizarro, é uma coisa que você para e pensa, caralho, os problemas de hoje são os problemas de 10 anos atrás, não mudou absolutamente nada, é igualzinho. E muito bom, inclusive, recomendo. E mais recentemente eu voltei a ler, tô tentando superar o trauma de escola, né? E eu comecei a ler Machado de Assis, inclusive. Eu peguei o Memórias Póstumas, que eu comecei a ler no ensino médio e odiei, porque eu fui obrigado a ler uma parte, eu acho, desse livro. E eu comecei também com Inocência, do Visconde de Taunay. Tipo assim, literatura brasileira eu só tive experiências horríveis em boa parte, né? Então, mais recentemente, eu quis botar na conta, assim, alguns clássicos e tô começando pelo Machado. E é isso, gente. Do meu lado é só estudo de entretenimento. Beleza, beleza. Então é isso. Chegou a hora de despedida, por favor, em ordem alfabética. Então, a velha frase de sempre? Não, eu vou mudar ela hoje, vai. Busque conhecimento, mas não muito, senão você alucina e não dorme. Parabéns, você descobriu que cloud não é mágica, no final é energia, tomada, rede, DNS e BGP. Se você não estuda isso, depois não reclama que você não sabe por que ela tá fora. Brincadeira. A minha última mensagem que vai ficar é: não façam testes com IA, gente, pelo amor de Deus. Não me deem essa dor de cabeça no futuro e para vocês também. Você tá no Isso, mundo aí, então, Fernando. pessoal. Até mais. Emita o som, digam tchau, senão vocês não aparecem. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Valeu, Tchau. até Galera. mais. Tchau, tchau.